Agora vamos ver a lei de formação. O que é uma lei de formação? É a fórmula da função, é a equação, é a sentença que representa a função. Por exemplo, bom, vamos definir aqui, depois eu dou o exemplo que vocês acabaram de estudar em álgebra. Quando a função se relaciona a duas grandezas, pode ser escrita por uma sentença matemática denominada essa sentença de lei de formação da função ou apenas lei da função. Por exemplo, vocês acabaram de estudar a equação do segundo grau. Então, se eu quiser uma função do segundo grau, a lei de formação dela será essa, ó, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou eu posso escrever como sendo y igual a ax mais bx, ax ao quadrado mais bx mais c. A lei da função ela é representada por f de x ou y. F de x e o y são as variáveis dependentes de x. Então, o y vai existir a partir dos valores que eu der para x. Tá? Como é que seria uma função do primeiro grau? Uma função do primeiro grau seria como? F de x igual a ax mais b. Então, essa seria uma função do primeiro grau. Como, por exemplo, eu coloquei aqui três situações para a gente determinar essa lei de formação. Qual a lei da função perímetro de um quadrado? Como se determina o perímetro de um quadrado? Lembrando que o quadrado ele tem quatro lados iguais, então o perímetro está diretamente ligado ao lado, à medida do lado do quadrado. Então, a função perímetro eu posso representar como sendo P igual a 4L. Ou, na simbologia matemática, fazendo assim, ó, f de x igual a 4x. Essa variável está em função de x. Ou também y igual a 4x. Essas duas notações são as mais utilizadas, f de x e y. Lembrando que aqui eu posso colocar g de x, h de x, n de x, tá? E aqui é apenas y. Então são as variáveis x e y. Por quê? Porque lá na frente você vai ver que eu vou formar um par ordenado para construir gráfico. E um par ordenado precisa de x e y. Olha essa daqui. O lucro de uma empresa é dado de acordo com a quantidade de peças vendidas menos, aqui é menos, tá? Então aqui é menos, vamos botar um menusinho aqui, menos R$ 100, que é o custo de produção. Então, para se produzir uma peça, eu gasto. Eu gasto quanto? R$ 100 fixo, aí, segundo esse exemplo. Qual a função lucro desta empresa, sabendo que cada peça custa R$ 50? Então, eu tenho isso daqui da seguinte forma. L, a função lucro, né, é igual a 50 vezes x menos 100. Ou f de x igual a 50x menos 100. Aqui era para eu ter colocado R$ 100 fixos, porque não muda esse valor. Se eu produzir uma peça, eu vou gastar 100. Se eu produzir 10 peças, eu vou gastar 100. Então, esse valor é fixo. E essa função está em função de x, onde x é a quantidade de peças. Então, para eu saber a quantidade, o lucro que eu vou ganhar na venda de 10 peças, eu não preciso fazer uma a uma. Basta utilizar essa lei de formação. Ela está para isso, para ajudar você a diminuir os seus cálculos. Porque sem essa lei de formação, você teria que fazer o custo uma a uma. Certo? Se eu pedisse 1.000 peças, aí você teria que somar 50 mais 50 mais 50? Não. Utiliza-se essa forma aqui para você calcular o lucro da empresa. Eu também posso usar a lei da função para fazer algo desse tipo aqui, ó. Determina a lei da função que representa um termo qualquer da sequência. Então, o termo 1
é 2 vezes 1 mais 1 igual a 3. O termo 2 é 2 vezes 2 mais 1 igual a 5. O termo 3. Aí eu pergunto, e o termo, sei lá, o AN ou o AX, qual será ele? Como é que eu determino qualquer termo dessa sequência? Por exemplo, será que para determinar o A7 eu preciso fazer o A1, A2, A3? Não. Existe uma relação que eu posso tirar a partir desses dados aqui do problema. Por exemplo, eu posso dizer que o AX, um AX qualquer, que é um termo qualquer, é 2 vezes X mais 1. Eu posso dizer que f de x é igual a 2x mais 1. Mas, professor, isso aqui está correto? Bom, vamos lá. Eu quero calcular o quinto termo. Então, x é igual a 5. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Está aqui, ó, o quinto termo, 11. Então, a lei de formação, ela foi criada aqui, ou foi determinada para você encontrar qualquer termo. A partir de agora, se você perguntar qual é o termo de número 200, o A200, eu descubro. Basta fazer a aplicação. O A200 vai ser quem? X é 200, que é o termo. Então, 200 vezes 2 dá 400, mais 1, 401. Quem é o terceiro termo? 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, que está aqui na expressão. Então, a lei de formação é usada para isso, para você saber qual é a fórmula, digamos assim, usada para se calcular o que pede-se da função.